Bom dia a todos. Essa é uma apresentação do programa de pós-graduação em Nanociências e Materiais Avançados do curso de Ciência dos Materiais, ministrado pelos docentes Devaldo Santos Rosa, Herculano da Silva Martinho, José Antônio Souza e Wendel Andrade Alves. Eu sou o Éder Ramin de Oliveira e estou acompanhado pela minha colega Noelle Zanono, Noelle Cardoso Zanini. Perdão. O tema dessa apresentação é biomateriais, onde nós vamos expor aplicações e definições e um estudo de caso. O artigo que a gente usou, no caso, foi escrito por Tao Lu e colaboradores e se chama Electrospan Egg White Polyvinyl Alcohol Fiber Dressing to Accelerate Wound Healing. O sumário, nós vamos iniciar a apresentação com uma breve introdução, onde a gente vai definir o que são biomateriais, quais são os biomateriais e as aplicações. Depois nós vamos apresentar o artigo, vamos começar com uma apresentação geral, vamos expor como que o autor preparou os biocompósitos e quais foram as técnicas de caracterização e os resultados obtidos. Por último, vamos trazer uma conclusão, uma breve conclusão. Aqui trouxemos um quote do nosso grande Miguel Nicoleles, em que ele disse: "Impossible is just the possible that someone has not put enough effort to make it come true." Traduzindo para o português, o impossível é algo possível que alguém não colocou esforço suficiente para fazer isso virar realidade. Agora eu passo a vez para minha querida colega Noelle Zanini. Obrigada, Éder. Bom dia a todos que estiverem assistindo a nossa apresentação. E a gente vai começar agora com a introdução, né? Vamos falar sobre as definições, os materiais e as aplicações. Bom, quando nós vamos procurar essas definições de o que é um biomaterial, né? Através dos artigos científicos, a gente pode encontrar diversas definições, né? Todas elas se completam, né? Mas, por exemplo, de acordo com Montoya e colaboradores, biomateriais são aqueles que aumentam alguma função do corpo ou substituem tecidos danificados. Como, por exemplo, no GIF animado à direita, tem essa animação de um osso que sofreu uma avaria, né, uma fissura, e nessa parte vazia é adicionado um biomaterial e ali há uma reconstrução óssea, né, a partir de um scaffold, que é um arcabouço de reconstrução tecidual, no caso do osso como tecido. Também a gente pode ter outra definição, né? Os biomateriais podem ter origem natural ou sintética. Também podem ser classificados pelo tipo de material que são constituídos: metálicos, cerâmicos, poliméricos ou compósitos. Essa é a definição do Cargozar e os seus colaboradores. Mas também tem outra definição, que dependendo do nível de interação com o organismo vivo, os biomateriais podem ser classificados como bioinertes, bioativos e bioabsorvíveis. Então, como uma alternativa para mostrar melhor essas diferentes classificações dos biomateriais que nós encontramos na literatura, nós fizemos esse fluxograma mostrando que pode ser definido pela origem, matéria-prima e reação no organismo. E essas definições podem ser usadas simultaneamente, sem problema algum. A origem e a matéria-prima são características bem inerentes ao material, bem intuitivas, né, do que ele é feito, a origem dele. Só que a reação no organismo é uma definição muito mais complexa, né, que necessita de maiores explicações. No caso, um material bioinerte é um biomaterial que não possui interação interfacial com o organismo, mas também não causa efeito tóxico no organismo. Ou seja, se você precisar de uma prótese devido a algum problema de saúde ortopédico, por exemplo, você não vai querer que seja implantado um material que vá piorar mais ainda a sua situação, piorar mais ainda a sua saúde. No caso, um material bioinerte, ele não vai interagir
com o seu organismo, mas ele também não vai causar nenhum efeito ruim, né? Ele vai estar ali para te auxiliar. No caso, o material bioativo, eles são capazes de interação química e biológica com o tecido do organismo. E eles favorecem a adesão celular e a regeneração tecidual. Então, há uma interação com o organismo. Já no caso dos bioabsorvíveis, eles são gradualmente reabsorvidos pelo organismo e substituídos por um novo tecido em vivo. Ou seja, os bioabsorvíveis, eles são temporários no corpo no qual eles são implantados, né? Eles são como se fossem um suporte para seu próprio corpo, né? Um empurrãozinho para regenerar aquele tecido. Nós fizemos uma representação de intervenção de estruturas de biomaterial para ilustrar essas diferentes reações no organismo, né? Então, tem um desenho de uma estrutura óssea de coloração mais bege, né? E, por exemplo, a estrutura A é de um pino de metal bioinerte, ou seja, esse pino de metal, que pode também ser de outro material, mas a gente escolheu utilizar esse exemplo, ele não interage com a estrutura óssea. Já no B, por exemplo, é um pino de metal bioativo, onde tem células, né, estruturas ósseas que se aderem a esse pino. E no C, a gente escolheu representar uma estrutura polimérica, que é bioabsorvível. Poderia ser também de outra matéria-prima, mas só para ilustrar que o material bioabsorvível ele vai sendo incorporado pelo próprio corpo. Agora a gente vai falar sobre materiais e aplicações. Falando dos materiais e aplicações, como a minha colega Noelle já disse, nós podemos ter tanto cerâmicas, quanto metais, quanto polímeros e materiais compósitos, como biomateriais, porém vamos focar nos materiais poliméricos, mais especificamente os polímeros biodegradáveis. Alguns dos principais são o poliácido lático, PLA, o poliácido lático coácido glicólico, PLGA, o poliácido glicólico, o PGA, a policaprolactona, o PCL, o polietileno glicol, PG, e o álcool polivinílico, o PVA. Inúmeras são as aplicações desses materiais biodegradáveis, como recuperação de feridas e queimaduras, reconstrução de tecidos, sejam eles nervosos, ósseos, engenharia de tecidos, 3D scaffolds, que são aplicados tanto com diversas aplicações, seja no combate ao câncer, a engenharia de tecidos, entre outros. Temos os micro e os nano componentes litografados a partir da nanopadronização, com utilização de materiais, de biomateriais. Temos também biosensores, que são úteis na detecção de enfermidades, nanocarreadores com a função de entrega de fármacos ao corpo humano, biocompósitos e os filmes com atividade biológica, ou filmes bioativos. E agora a gente vai começar a falar sobre o artigo que foi escolhido, né? Apresentar, falar sobre a metodologia, as caracterizações. Bom, aqui está o cabeçalho, digamos assim, do artigo que a gente escolheu, né? A revista no qual ele foi submetido foi a Journal of Polymer Research. Foi publicado nesse ano mesmo, de 2021. O título do artigo é, como a gente até falou no começo do trabalho, Electrospun Egg White Polyvinyl Alcohol Fiber Dressing to Accelerate Wound Healing. Os autores são Lu e colaboradores. E essa revista, ela tem um fator de impacto 2,426, e como uma classificação mais brasileira para as engenharias, ela tem Qualis A4.
Se a gente traduzir o título do trabalho, a gente pode ter o título como Curativos eletrofiados de fibras de clara de ovo e poliacetato de vinila, que é o PVA, para aceleração de cicatrização de feridas. Então, foi feito, né, um biocompósito, né, um compósito tanto de PVA com a clara de ovo. Aqui uma mera imagem ilustrativa, né, o ovo, que é um material que a gente tem bastante contato, né, e de acordo com o Lu e colaboradores, um curativo ideal, ele vai ter as propriedades de anti-inflamatório, ele tem que ser biocompatível, ele tem que ser úmido e ele também tem que acelerar a cicatrização. E o método de fabricação do electrospam, que é eletrofiação, ele pode criar essas estruturas, né? Através de uma seringa que projeta uma gota, que é atraída por um rolo giratório que tem uma força que é eletricamente carregado, são feitos esses filamentos, né, que formam uma membrana que vai ser usada como um curativo. Entretanto, o processo de electrospam, ele pode ser caro, né, toda a maquinaria, e além disso, os solventes usados no processo para fazer o material solvente que é atraído, ele pode gerar alguns resíduos. Então, são estimulados o uso de materiais biodegradáveis, biomateriais, né? Aqui é apenas uma animação do processo de eletrofiação. Assim, Lu e colaboradores, eles sugeriram o uso da clara de ovo, né? Que é um material natural, é derivado de animal, ele é rico em proteína, e ele tem atividade anti-inflamatória, tanto que o ovo, ele é até estimulado para a nossa dieta, né? No dia a dia, no mundo inteiro, né? E além disso, o ovo ele promove a proliferação e adesão celular. Só que o ovo, ele tem uma estrutura, a proteína da clara do ovo, ele tem uma estrutura esférica que dificulta o emaranhamento para fazer os filamentos, né? Então, Lu e colaboradores proporam o uso de um polímero que é bastante usado no processo de eletrofiação, que é o PVA, que é o poliacetato de vinila. E ele é um polímero solúvel em água, ele é biodegradável, ele é biocompatível. E, além disso, também foi proposto o crosslinking, né? Que pode ajudar a membrana e com resistência mecânica. Então, a grande finalidade do trabalho foi fazer um curativo para curar a ferida, né? O antes e o depois, para ilustrar Um melhor o trabalho. pouquinho da metodologia adotada pelo Lu e pelos colaboradores foi a seguinte: ele parte da clara do ovo, que ele vai homogeneizar e depois ele vai filtrar. Esse filtrado ele vai adicionar uma solução de 12% em massa por volume de PVA e ele vai fazer essa adição em três diferentes concentrações. Uma de 40 partes de solução de clara de ovo para 60 partes de solução de PVA, outra meio a meio e outra de 60 partes de clara de ovo para 40 partes de solução de PVA. Cada uma dessas soluções vai passar pelo processo de eletrofiação, já explicado pela nossa colega Noelle. Alguns dos sets que ele utilizou foram uma seringa de 5 ml, com o êmbolo se movendo a uma velocidade de 1 milímetro por minuto. A agulha que ele usou foi uma agulha número 6. Essa agulha foi conectada a uma fonte DC de 22 a 25 kV. O caminho médio que essa gota irá percorrer entre o equipamento que vai captar o coletor e a ponta da agulha foi de 15 a 20 centímetros. E esse coletor vai ser rotacionado a 50 RPM por minuto.
Ele tem um diâmetro de 2 centímetros e foi carregado com 2 kV na tensão negativa. Os scaffolds, depois que eles foram produzidos, eles foram imersos nessa solução de 1-etil, 3,3-dimetil iminopropil carbodiimida, aminopropil carbodiimida, perdão, que é usado como um agente de reticulação. Ele é usado para induzir ligações cruzadas dentro do meu scaffold. Aqui nesse slide a gente traz um pouco mais uma ilustraçãozinha do processo para ele ficar mais visual. Ele pegou a clara de ovo, a solução de 12% de PVA em água. Ele vai criar 3 soluções, uma de 40% de clara de ovo, outra com 50% de clara de ovo, outra com 60% de clara de ovo, e vai passar pelo processo de litrifiação. Aí tem uma animaçãozinha que mostra como é que o processo acontece. Vocês podem ver o êmbolo da agulha desce, da seringa desce, a agulha está conectada a um equipamento de voltagem DC, o rolo também, e o rolo está se movimentando a uma certa velocidade que foi dita anteriormente. Daí a gente tira o nosso scaffold, sem ligações cruzadas, depois que a gente colocar ele no banho de 1-etil, 3-dietil aminopropil carbodiimida, com etanol, ele vai virar a versão cross-linked do nosso scaffold, do compósito. Bom, agora a gente vai abordar algumas caracterizações que foram feitas, né, nas membranas, né, nos scaffolds que foram obtidos. Bom, a microscopia eletrônica varredura, o MEV, para verificar a morfologia das membranas. A difração de raio-x, para verificar a cristalinidade. O FTIR, para ver os grupos funcionais, as ligações químicas, né? Porosidade e o tamanho de poro. Os ensaios mecânicos, quanto às propriedades mecânicas. Os experimentos em degradação in vitro. A hidrofilicidade pela absorção de água. O ensaio hemolítico para verificar se houve rompimento das hemácias em contato com uma solução das amostras, com as amostras que foram obtidas. A citotoxicidade para ver a viabilidade celular, proliferação de células in vitro em contato com as amostras, né? A avaliação de cura cutânea in vivo, né? Foram aplicados esses materiais em ratos de laboratório. No caso, no MEV, ele foi feito num microscópio eletrônico de varredura e, através das imagens feitas pelo MEV, foram medidos os diâmetros dos nanofilamentos, através do software ImageJ, que ele usa uma escala, né, para fazer qualquer medição. No caso, foram medidos os diâmetros. Como vocês podem ver pela imagem, né, ao lado, essas foram as estruturas, né, das membranas que foram obtidas. O Lu e colaboradores, ora fala desse material como scaffolds ou como membranas, porque ora eles estão abordando esse material como uma estrutura membranosa, ora eles estão falando dos scaffolds pela porosidade. Então, quando a gente fala scaffolds ou membranas, a gente está falando desse material. Bom, foi visto que na primeira coluna, tanto na segunda coluna, não houve muita mudança, né? A primeira coluna a respeito das estruturas que não foi feito o crosslinking e na segunda coluna das que foi feita. Então, a gente pode ver que além dos nanofilamentos serem bem uniformes, bem lineares, não houve alteração a respeito do crosslinking. Entretanto, conforme foi aumentado a porcentagem de clara de ovo, o diâmetro dos filamentos aumentou. Isso é bem visível, né? Para a amostra de 60% de clara de ovo, por exemplo, o diâmetro é de 340 nanômetros. Já a de PVA, que é visivelmente menor, né, é de 170 nanômetros. Então, com 60% de clara de ovo, praticamente dobrou
né, o diâmetro do filamento. Então tem essa relação do crosslink. Do crosslink não, desculpa, da porcentagem de clara de ovo. Já no DRX, foi feito os difratogramas das amostras, né, através de um difratômetro. Através dessa análise foi visto o percentual de cristalinidade do material, onde o ACR é a área abaixo do pico cristalino e o AAM é a área abaixo da porção amorfa. Bom, na figura A, nós podemos ver que todas as amostras obtiveram picos largos, ou seja, todas as amostras têm características amorfas, né? E através da figura B, é possível notar que o crosslinking, ele afeta na cristalinidade. Aqui, a amostra em vermelho, que é a de clara de ovo, esse EW, ela tem uma cristalinidade muito pequena devido à sua própria característica amorfa. Já o PVA, o verde, ele tem um pouco mais de percentual de cristalinidade. A gente vai olhar nos compósitos, né? O azul claro e o azul escuro, aquele que não teve o crosslinking tem mais ou menos cerca de 6,5% de cristalinidade, né? Já aquele que sofreu o crosslinking tem um dobro, tem cerca de 12%. Então, o crosslinking, ele afeta a cristalinidade, né? A cristalinidade, ela é uma característica importante porque ela pode afetar nas propriedades mecânicas do material. Ela pode aumentar, né? Conforme a cristalinidade aumenta, ela pode aumentar a rigidez e a dureza do material e diminuir a ductilidade, como também aumentar a temperatura de fusão, alterando a estabilidade térmica do material. Não foi feito estudo térmico, não foi feita análise termogravimétrica nesse material, mas se tivesse sido, seria interessante para a gente ver a interferência da cristalinidade nessa outra característica térmica também. Agora a gente pode ver o FTIR. Uma característica engraçada foi que não foi mencionada a máquina usada para fazer essa análise, apenas o método, que foi pelo método de KBR. No intervalo de 4.000 a 500 centímetros a menos 1, na resolução de 4 centímetros a menos 1, e foi feito 8 scans para cada espectro. E através da imagem C, a gente consegue ver que os compósitos, né, os que são em azul claro e azul escuro, eles apresentaram, eles incorporaram tanto as bandas características do PVA quanto da clara de ovo, né, que é o EW. Então, a gente pode dizer que não houve novas bandas, né? Então, não houve novas ligações químicas no material. Além disso, o crosslinking, de acordo com os colaboradores, na imagem azul mais escura, os picos foram bem mais definidos. Isso pode significar um maior número de ligações químicas pré-existentes, ou seja, não teve novas ligações químicas, mas teve um maior número das que já existiram. Agora, sobre os ensaios de porosidade, Lu e os colaboradores utilizaram porosímetro Autopor 9500 americano, e é possível notar nos gráficos à esquerda que o efeito do crosslinking ele gera um aumento, uma diminuição, perdão, na porosidade do material. Porém, quando você tem um aumento no percentual de clara de ovo que você está usando no seu material, você tem uma diminuição no diâmetro dos poros, em comparação com o PVA sozinho, o volume de poros, no geral, diminuiu bastante. Já nos ensaios mecânicos, foram utilizados os corpos de prova de 60 milímetros por 15 milímetros e complemento efetivo de 40 milímetros, e foi feito numa máquina de testes universal eletrônica, os ensaios. É possível observar o efeito do crosslinking. Quando você não tem o crosslinking, a deformação permitida pelo material é muito maior,
porém, a tensão que ele aceita é muito inferior quando comparado ao crosslink. Também em relação ao percentual de clara de ovo. Quando você usa um percentual maior de clara de ovo, você tem uma diminuição na rigidez do material e na resistência à tração. Porém, quando você tem o crosslinking, os materiais, no geral, eles têm um aumento na rigidez e na resistência à tração, o que também conforma com os ensaios que já citados pela Noelle de cristalinidade, a gente percebe que os mais cristalinos, eles apresentam maior rigidez e resistência à tração, que seriam os cross-linked. Os ensaios de degradação in vitro. Estes ensaios foram feitos com pedaços de membrana de 1 centímetro por 1 centímetro. Elas foram liofilizadas. O que seria isso? Seria o freeze drying. Eles secam ela em temperaturas muito baixas durante 24 horas e depois elas foram pesadas. Cada uma das amostras depois foi colocada num becker com solução salina a uma temperatura fixa, constante, de 37 graus Celsius e monitorado durante 3, 7, 10 e 14 dias. Aí, a partir dessas medidas, foi possível traçar esse gráfico aqui à esquerda, onde a gente tem no eixo X, no eixo Y aqui, a taxa de degradação, que foi calculada com essa fórmula M0 menos M1 dividido por M0 vezes 100. O M0 é a massa inicial da membrana após a secagem, M1 é a massa no dia da medição, depois que eles tiram da solução salina também, ela passa por um novo processo de liofilização para secar ela e obter somente a massa da membrana. E aí a gente pode estudar o efeito do cross-linking na degradação. O efeito da clara de ovo não é tão evidente nesse ensaio, porém o efeito do cross-linking, ele gera um aumento da estabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante o ensaio, se você observar aqui, o que não teve cross-linking, ele se degrada muito rápido. Então, às vezes, para um objetivo de curar feridas, de ser um curativo, é mais interessante que ele tenha uma estabilidade maior. Então, foi optado por fazer os ensaios posteriormente, os que já eram com ligações cruzadas. Agora vamos falar sobre um ensaio de hidrofilicidade. Na real, foi feita uma absorção de água, né? Um ensaio de absorção de água, onde as amostras, né, elas foram dimensionadas de uma dimensão de 5 centímetros por 5 centímetros, e elas foram submersas por 4 horas. E depois desse tempo, foi medido a absorção de água que elas tiveram através da diferença de massa do antes e depois, né? Através dessa fórmula, onde o MD é a massa inicial e o MW é a massa final. E foi possível notar que a clara de ovo, nesse processo, ela influenciou bastante na absorção de água. Porque quanto maior a porcentagem de clara de ovo, maior foi a absorção de água, que é essa coluna roxa, né? Onde tem 60% de clara de ovo e 40% de PVA. Ou seja, a clara de ovo interfere nessa absorção, né? Linearmente. E por que esse ensaio é importante? Porque ele dá uma ideia do que será o curativo, né? Ele precisa de umidade, os curativos, né? E essa facilidade na absorção de água, ela se traduz numa melhor absorção de nutrientes para cicatrização. Então, ela é uma medida importante. O ensaio hemolítico, ele é um ensaio bem complexo, né? Tanto que as amostras de sangue humanas que foram usadas foram coletadas dos próprios pesquisadores, né, do LU e colaboradores,
foram feitos exames para saber se eles estavam aptos, se eles estavam saudáveis, né, para usar as próprias células deles, né. As hemácias do sangue, elas, para você utilizar essas hemácias, tem que haver uma centrifugação a 1.500 RPM durante 15 minutos. E para que elas sejam separadas, elas foram lavadas 3 vezes com solução salina. Então, 3 ml dessas hemácias foram adicionadas em 11 ml de solução salina para estoque, ou seja, foi separado uma solução com as hemácias. Guardem essa informação. Depois, para cada amostra dos compostos que foram obtidos por eletrofiação, eles foram imersos numa solução salina para preparar extratos assépticos na proporção de 6 centímetros ao quadrado por ml. E para essas soluções que entraram em contato com as amostras de clara de uva e PVA, foi adicionado 10 microlitros de solução estoque, seguido de incubação. Ou seja, foi preparada uma solução com as hemácias e também foi preparada uma solução que entrou em contato com as amostras obtidas por eletrofiação da clara de ovo e do PVA. E essas duas soluções entraram em contato e foram incubadas por 3 horas a 37 graus Celsius. Por que 37 graus Celsius? Porque é a temperatura do corpo, geralmente, né? E assim foi medida a hemólise por um UV-Vis, UV 2700, onde foi averiguada o comprimento de onda de 540 nanômetros após a centrifugação. A fórmula utilizada para calcular a hemólise foi essa aqui, onde foi medida essas absorbâncias, né? O processo de hemólise, ele investiga se as hemácias, né, que são as células, uma das células que estão presentes no nosso sangue, elas foram rompidas, né? Não é interessante que haja a hemólise, né? Então, o objetivo do ensaio hemolítico é verificar se houve esse rompimento. Como vocês podem notar, na figura A, todas as amostras compostas, né, do material que foi obtido, não houve hemólise. Na figura B também. Esses pontinhos que vocês veem são as hemácias, né? E elas estão íntegras, né? Essas duas amostras de PBS e de água deionizada são só para uma comparação. Então foi visto que não houve hemólise, e isso é um resultado positivo, né? As células do sangue, elas não se romperam quando em contato com a solução que entrou em contato com as amostras, né, que foram obtidas com o material desenvolvido pelo Lu e colaboradores. Já o ensaio de citotoxicidade, ele é feito com as células tanto de fibroblastos de prepúcio humano, que é esse HFF, quanto das células endoteliais umbilicais humanas. Né? Foi utilizado 2 tipos de células. Elas foram cultivadas durante a noite em uma placa de cultura de 96 poços. Então foi adicionado 100 microlitros dos diferentes extratos acéticos em contato com as amostras de clara de ovo e PVA. Então, uma solução que entrou em contato com as membranas foi adicionada foi colocada em contato nessas células, tanto de HFF quanto de UVEX. E depois foi contado 1 dia, 3 dias e 7 dias. E foi adicionado também esse reagente Alamar Blue, que tem uma coloração azul. Foi incubado em cada poço por 4 horas. E depois ocorreu a medição, porque esse reagente Alamar, ele possui uma coloração azul, né, um comprimento de onda azul, de 450 nanômetros. Todas as amostras não apresentaram a viabilidade celular e a não citotoxicidade. Ou seja, as amostras as células, desculpa, que entraram em contato com as amostras obtidas, as membranas,
que não sofreram, que sobreviveram, digamos assim, né? Elas vão ter esse corante azul, elas vão absorver esse corante azul, que vai ser identificado pelo espectrômetro, que vai detectar esse comprimento de onda referente ao corante azul. Então, assim, as células que estão vivas, elas vão apresentar essa característica. E quanto mais for identificado esse corante, maior a viabilidade celular. Pois é, né, Noélia? A gente consegue observar pelo ensaio hemolítico que Lu e os colaboradores realmente deram o sangue. Agora, falando sobre a proliferação celular em vivo. Foram utilizadas as 3 composições de membranas cortadas em pedaços de 5 milímetros por 5 milímetros. Os testes de proliferação foram executados nas mesmas culturas da citotoxicidade, na célula de prepúcio, HFF, ou o HUVEC, que são as células do endotélio, veias do endotélio umbilical. Essas células, elas foram colocadas em contato com as 3 composições de membranas, e essas foram colocadas em microplacas de fundo chato de cultura, com, com uma densidade de 1 vezes 10 a quinta células por amostra. Depois, foram analisadas o quanto de células vivas tinha nessas amostras, através da técnica de coloração alarmar blue, que nem no ensaio anterior, e foi utilizado um dispositivo de imagem, uma câmera Olympus FMPERS. Através desses ensaios, é possível observar que o aumento da concentração de clara de ovo fez crescer a proliferação de fibroblastos. E quantidades médias de clara de ovo fez com que fosse a condição ótima para as células de endotélio fossem proliferadas. Ou seja, fibroblastos de prepúcio cresceram melhor com altas concentrações de ovo, e células do endotélio cresceram melhor com soluções de 50% clara de ovo, 50% de PVA. Isso é possível observar nas imagens à esquerda. A gente vê o primeiro gráfico para células de fibroblastos, o segundo para células do endotélio umbilical. E no gráfico à direita, a gente consegue ver o crescimento dessas células ao longo do tempo, a viabilidade das células ao longo do tempo. Ou seja, o quanto elas se desenvolveram ao passar desses 7 dias. Aqui, também tratando do ensaio de proliferação celular, são trazidas imagens de microscópio eletrônico, de varredura, e aqui a gente consegue ver que, aumentando a concentração de clara de ovo para as células de prepúcio, a gente tem uma maior adesão celular, que é representada na imagem 1 pelas setinhas, que está muito difícil de ver, a imagem era muito pequena no artigo, mas ela mostra que as células de prepúcio tiveram uma maior adesão na imagem A. A gente vê aqui uma maior concentração de setinhas, que representa a adesão celular, para o caso 1. Para o caso 2, que são as células do endotélio umbilical, as concentrações médias de clara de ovo trouxeram uma maior adesão celular. Então, elas conseguiram se proliferar e também se uniram melhor em concentrações médias de clara de ovo à nossa membrana. Pode passar, não?
estava passando, agora passou. Aí, como a gente vê, um aumento da concentração de clara de ovo gerou para os fibroblastos de prepúcio uma maior adesão. Concentrações médias de clara de ovo gerou uma maior adesão das células de endotélio. Então, elas têm um comportamento relativamente diferente, porém, concentrações de 50% e 60% foram ótimas para esses dois tipos de célula. Agora, o ensaio de cicatrização de feridas em vivo. Esse ensaio foi utilizado em ratos, porém, eles seguiram diversos protocolos de viabilidade desses ensaios, inclusive protocolos éticos. O teste usou 20 ratos de laboratório. Em cada um desses ratos, eles fizeram 5 feridinhas de 1 centímetro nas costas dos ratos, e a partir dessas feridas, eles colocaram lá um pedacinho de membrana em cima delas e foram medindo o perfil da cicatrização dessas feridas ao longo do tempo, né? Elas foram investigadas no dia da ferida, depois em 3, 7, 10 dias e 14 dias. Para gerar esses gráficos, aqui em cima, do lado esquerdo, a gente vê uma imagem do comportamento dessas membranas sobre as feridas. Então, literalmente, eles fizeram a ferida e colocaram um pedacinho de membrana em cima, analisando ao longo do tempo. A gente consegue ver que a concentração de 60% de ovo, ela gerou uma cicatrização mais rápida do que as outras. A gente pode ver já um resultado bem legal em torno de 10 dias. Nos 14 dias, ele já está praticamente com a feridinha curada. Para os outros, por exemplo, o controle, se a gente olhar os 10 dias no controle, ela ainda está uma ferida bem grande. Nos 14 dias, já está cicatrizando, mas ainda tem um pontinho. O PVA puro também não mostra um comportamento muito significativo. Porém, quando a gente começa a colocar clara de ovo e tem um aumento nessa concentração, os curativos têm mais eficiência. Então, um aumento na clara de ovo gera um aumento na cicatrização. Os gráficos aqui embaixo, a gente pode ver o gráfico B e o gráfico C. O gráfico B é a área da ferida, que ela foi analisada por foto, né, usando um aplicativo, um ImageJ, para medir, aliás, por Photoshop, eles conseguiram ver o tamanho dessas medidas e mensurar o diâmetro delas, e através dessa fórmula aqui, que está à direita, eles calcularam qual que era o tamanho do percentual de área da ferida. Então, W0 é a área no momento que foi feita a ferida, e W1 é a área da ferida no dia da medição. Aí a gente pode ver no gráfico B que o controle ele tem o percentual de área dele é muito maior em relação aos outros. Então, é uma confirmação do que a gente teve no ensaio visual, que é apresentado aqui em cima. No gráfico C, a gente traz o tempo de cicatrização dela com base nas concentrações. Então, o tempo de cicatrização médio para o 60% de clara de ovo com PVA, ele é de 10 dias só. Então, tem um aumento para 11 dias, mais ou menos, quando você tem menos concentração, 10% menos de clara de ovo, um aumento para 12 dias, para 40% de clara de ovo, e o controle e o PVA estão ali, mais ou menos no mesmo lugar, eles estão, em 14 dias, teve a cicatrização. Aqui são as normas, né? Todos os testes. Pode voltar, por favor? Não? Obrigado. Todos os testes respeitaram as normas do Institutional Guidelines for Animal Research, de acordo com a UK Animals Scientific Procedures Act 1986, e também do Guide for
for the Care and Use of Laboratory Animals, publicado pela US National Institutes of Health, NYH, publicação número 8023, revisado em 1978. Aqui são imagens feitas por esse dispositivo IX53, é uma câmera Olympus, das feridas tratadas com hematoxilina e eosina, que são corantes que foram utilizados para quê? A imagem ela está meio pequena, mas aqui é possível identificar pelas setinhas vermelhas as regiões de cicatrização, aonde apareceram folículos capilares. Então, a gente vê que no 60% de ovo, teve um aparecimento muito maior de folículos capilares, indicando uma maior regeneração. A regeneração ela é indicada pela setinha preta, seria a região de cicatrização, né? E a linha branca, que está um pouco acima dessas setinhas, ali no final do limite da epiderme, mostra qual que é a espessura da epiderme do rato. Então, pela análise visual, é possível, e também essas imagens foram tratadas posteriormente pelo aplicativo MDJ também, eles conseguiram calcular que a espessura da epiderme do ratinho ficou maior, com uma maior concentração de clara de ovo, e também se regenerou mais rápido, é uma confirmação também dos ensaios fotográficos anteriores. Uma maior concentração de clara de ovo aumenta a espessura da epiderme, aumenta o poder de regeneração e também aumenta a presença de folículos capilares na região cicatrizada. Aí nós temos um outro ensaio visual também, que ele usou o tricomo de Mason. O que esse tricomo faz? Ele possibilita observar regiões em que tem o acúmulo de concentração de colágeno. Então, foi verificado, através desse ensaio, que os compósitos com maior concentração de clara de ovo, eles têm a epiderme do ratinho ficou com maior concentração de colágeno, conforme a concentração de clara de ovo. Então, 40%, você vê que a imagem ela é mais clarinha, no 50%, eu estou falando aqui no fim dos 14 dias, tá? No 50% de ovo, a gente pode ver uma coloração mais viva, que representa um maior acúmulo de colágeno, e no 60%, a gente vê que a região aqui rosada, ela é muito maior do que nos outros três, então teve um maior acúmulo de colágeno com 60% de clara de ovo. Ou seja, a epiderme dele também ficou mais resistente. Bom, depois de todas essas caracterizações feitas, a gente pode chegar numa conclusão. Bom, as membranas, né, ou os scaffolds, seja lá como você queira se referir sobre essas estruturas, né, obtidas dos nanofilamentos, foram fabricadas por eletroligação, com sucesso, foram caracterizadas para a investigação de propriedades, com sucesso, foram feitos tanto os ensaios in vitro quanto in vivo, e elas apresentaram boa resistência mecânica, boa biocompatibilidade, apresentaram proliferação celular e adesão. Então, a gente pode falar que as membranas, agora, as compósitas, né, de clara de ovo com PVA, elas promoveram a cicatrização em ratos, especialmente a com maior teor de clara de ovo, que é a de 60%. Então, ele pode ser um promissor curativo para feridas cutâneas em humanos. Claro que não foi feito esse teste em humanos, né? Foi feita primeiramente em ratos. E tem a possibilidade de aplicar esse biomaterial desenvolvido
para drug delivery, regeneração tecidual, tanto em scaffolds para implante mesmo, né? Quanto stents. Então, assim, esse material obtido pelo Lu e colaboradores tem promissoras aplicações na área da saúde, né? Em todas essas ramificações. Então é isso, gente. Aqui tem as nossas carinhas, né? Para vocês colocarem o rosto nos nomes, né? As nossas referências utilizadas. E é isso. Obrigada a todos. Espero que tenham gostado.